Olá, para quem não chegou aqui ainda e está chegando agora, esse é o JaCast Podcast. Meu nome é Mirelle Hasselquist e o convidado de hoje é o Fábio Dalmolin. O Fábio, eu posso apresentar de muitas formas, mas eu vou preferir a mais honesta, né, e mais verdadeira. É um sem vergonha, né, como eu, porque nós fomos colegas de escola, não nos vemos há muitos anos, incrivelmente, vivemos na mesma cidade e não nos víamos provavelmente desde a época da escola. E um assunto que, enfim, por uma casualidade ou não casualidade, né, é um assunto do momento, que é a violência nas escolas, especialmente, acabou nos aproximando e iniciamos um diálogo sobre isso, que acabou nesse podcast hoje. Ele é psicólogo, psicanalista, doutor em sociologia e coordenador do Laboratório de Extensão em Psicanálise, Política e Arte da FURG. Mas eu prefiro apresentar ele como um amigo, apesar de todo esse tempo em que não nos vimos, assim que eu vejo o Fábio. Fábio, bem-vindo. Muito obrigado, Mirelle. Na verdade, essa história, né, tem a ver com a nossa fala de hoje, porque hoje em dia as pessoas se conectam de muitas maneiras, né? Então, agora a gente se encontrou, mas parece que a gente nunca deixou de se encontrar. Exatamente. Como se fosse ontem, né? Exatamente. Claro, porque a gente está falando disso. Claro que a presença física ela é cada vez mais fundamental, né? E um dos nossos problemas que a gente vai discutir hoje tem a ver com isso. Mas as pessoas se conectam de múltiplas maneiras, né? Então, a gente tem muitas coisas em comum, né? E isso, de certa forma, nos coloca aqui, né? Nessa sensação de presença, né? Exatamente. Essa sensação de que esse período, né, ele foi suprimido num instante, assim que nos vimos. Então, muito bem-vindo. É lógico que todos ouviram falar, se não ouviram, né, vamos relembrar aqui um pouquinho os fatos que vieram para a mídia, né, num ato brutal contra crianças, né, numa creche, que foram golpeadas, né, com um machado, em Blumenau, e que trouxe assim, à luz vários outros atos de violência em escolas. Esse foi um dos mais recentes, porque foi, salvo o melhor juízo, no dia 5 de abril, 5, 6 de abril, foi aí no começo desse mês. E foi chocante para todos, foi extremamente chocante. E, Fábio, assim, vamos começar talvez exatamente por isso, né? O que nos levou a começar a iniciar essa conversa. Eu até anotei aqui, eu não costumo anotar, eu não sou muito de anotar nada, mas é porque eu gostaria de repetir ipsis literis o post que tu compartilhaste e que eu vi compartilhado inúmeras vezes no Facebook. Tu não compartilhaste com esta intenção, né? Mas muitas pessoas compartilharam, se tornou uma espécie de viral. Que dizia: ao invés de compartilhar ameaças às escolas e alarmar a todos, olhe a mochila do seu filho antes dele sair de casa. Olhe as gavetas do seu filho, o celular dele, o histórico de conversas e de pesquisas dele na internet. A privacidade dos filhos é limitada. A autoridade em sua casa é você, pai e mãe. Então, Fábio, vamos começar por este post. É muito bom, porque eu escrevi, agora eu vou participar de uma live dia 22, né, chamada As Escolas e o Terror Cibernético. E eu escrevi um texto, né, que mais ou menos organiza a minha fala. E é um texto que fala assim, né, dos problemas que estão envolvendo essa questão. Eu coloquei assim em três problemas, né? O problema das escolas, o problema da violência e o problema da sociedade cibernética. A maneira como esses três temas se imbricam, digamos assim, né? Porque um está dentro do outro. E aí, nesse domingo, eu fui revisar o texto, né? Daí eu fiquei pensando, aí as últimas, a parte que eu tinha escrito sobre a cibernética, eu resolvi buscar o George Orwell, né? O 1984. E daí eu fui dar uma relida no livro, que é assustador. Tem coisas da ficção científica que são assustadoras, né? O livro escrito em 1949, que fala da sociedade de 1984, mas que traz um retrato muito interessante do mundo de hoje, quase com detalhes assim mínimos. E aí hoje eu fui revisar o texto de novo, né, colocar umas citações do 1984, e eu resolvi retomar essa postagem.
Porque uma questão importante, eu não me lembrava disso, né? Eu vi muitas vezes o filme, mas eu li o livro uma vez só. E li o livro depois do filme. É que na sociedade, né, da Oceania, que é esse mundo que, bom, resumindo para quem está escutando, ele é um mundo igual ao mundo de hoje, com algumas diferenças que é interessante a gente tratar. É um mundo onde não existem leis. Tu que é advogada, né? Quer dizer, uma sociedade totalmente autoritária, totalmente regulada, né? Sempre numa constante guerra e com a população totalmente sob o jugo, né? de um governo, né? Que se chama, né? o Grande Irmão, né? The Big Brother, mas é uma sociedade que não tem leis. Quer dizer, como que uma sociedade que não tem leis é ao mesmo tempo uma sociedade tão regulada? E a grande questão, né? do Big Brother e do mundo de hoje, né, que ele é uma sociedade totalmente vigiada nos seus mínimos cantinhos, assim, né? Todo mundo tem, olha a questão que o cara colocou em 1949, onde não tinha nem televisão. Ele coloca assim, todas as pessoas têm uma câmera dentro de casa e a pessoa acorda de manhã e tem uma pessoa ali que consegue enxergar ela e se comunicar com ela, né, dentro de casa. E o cara faz ginástica e tal, né? E em todas as ruas da cidade, né, desse país, né, que é a Oceania, as pessoas são constantemente vigiadas e, mais importante, elas se vigiam umas às outras. Quer dizer, é uma sociedade onde depois, né, mais tarde, né, em 1975, quando Michel Foucault escreve o Vigiar e Punir, né, a história da violência nas prisões, ele fala isso, né, uma sociedade de controle onde todos são carcereiros de todos. E essa postagem, né, que é muito interessante, por exemplo, eu coloquei ela no Instagram, e aí depois o Instagram publica no Facebook direto, né, e aí eu resolvi deletar ela do Instagram e manter no Facebook. Por quê? Porque no Facebook tu vê o texto primeiro, e eu escrevo um texto crítico com relação a essa mensagem. O Instagram não, né, no Instagram tu vê a imagem primeiro. A imagem impacta primeiro. E aí é uma coisa muito interessante desse nosso papo, que é o governo dos algoritmos, né, porque nós temos inteligência artificial que é regulada por nós mesmos, na verdade, quer dizer, que diz respeito à nossa atenção, e aí uma coisa alimenta a outra, e ela regula aquilo que a gente vê, a forma como nós vemos as coisas. E o que me surpreendeu dessa postagem, e eu escrevo isso no texto, é que é uma postagem... ela é uma postagem feita por pessoas, digamos, do campo progressista, né? E ela tem como objetivo dizer assim, ó, a gente não quer pessoas armadas nem polícia na escola, porque a galera tá falando aí, a galera da direita, né? Tá falando assim, de regular o direito ao porte de arma dos professores. Essas insanidades, assim, né? De quem não frequenta a escola, ou quem nunca entrou numa escola pública, né? Ou escola nenhuma, né? Parece, né? Mas frequentaram a escola que nem nós, assim, né? E essa questão de ter polícia dentro da escola. Tem uma história muito interessante para contar sobre isso, a questão da polícia dentro da escola. Só que é isso, as pessoas estão compartilhando isso com boas intenções, mas na verdade elas estão propagando uma ideologia que por fim ela é fascista. E é um tipo de fascismo que é o fascismo contemporâneo, e que aparece tanto na obra do Foucault, quando ele faz o prefácio do Anti-Édipo, do Deleuze-Guattari, quanto um texto do Guattari, do Félix Guattari, que é um filósofo muito interessante, é um filósofo muito legal, porque ele não é um filósofo acadêmico, ele é muito lido na academia, mas ele não é um filósofo acadêmico, que é um textinho chamado Somos Todos Grupelhos, onde ele chama a atenção, né, para o fascismo que existe nas micro-relações, né, nas relações de família, nas relações de casal, nas relações educacionais, e o fascismo que, inclusive, existe na esquerda. Isso é um tema polêmico hoje em dia, né, que muita gente nega e tal, mas, bom, é uma discussão. Porque fascismo não necessariamente é de direita, isso. Fascismo tem a ver com ressentimento, fascismo tem a ver com a dominação do outro, né, fascismo tem a ver com aquilo que tu não quer escutar. E com uma postura onde a mãe, né, que está escrito ali, né, a pessoa talvez não leia direito o que está escrito ali, ou não tenha pensado em si mesma, que essa é a questão, né? Quer dizer, imagina tu indo para o colégio e teu pai revistando a tua mochila. Então, uma coisa que me chamou a atenção nisso, Fábio, como advogada, Sim, né, com o olhar claro, de advogada,
Qual é a primeira coisa que me chama a atenção? Bom, nós temos um princípio de direito que diz que in dubio pro réu, né? Você só é culpado uma vez que seja provado. Na dúvida, Sim. você não é culpado. Mas essa postagem ela é importante porque ela parte de um princípio de que, na dúvida, o seu filho sempre será um réu. E no meu ponto de vista, especialmente se essa criança vem da escola pública, onde já há um olhar para essa criança como uma criança de periferia, certamente, pelo menos na visão comum, na visão talvez um pouco não esclarecida, vamos dizer assim, de que essa criança ela vem da periferia, que é relacionada com a própria fundação da escola e com o papel da escola ao longo dos anos no Estado, porque ao longo dos anos a escola vem sendo vista, especialmente a escola pública, para crianças que têm outras dificuldades, como alimentação, enfim, saúde, de que ela é um fim em si mesma, de que essas crianças jamais terão acesso à universidade. A universidade é para crianças de elite que frequentam uma escola privada. E, portanto, ela não precisa ser tão apurada, porque essas crianças não vão mesmo para a universidade. É uma visão, assim, tacanha, né? Mas me parece que essa postagem, especialmente como advogada, me chamou a atenção nesse sentido. Porque aparentemente é uma boa intenção por trás, porque, claro, é evidente, né, que temos que ter um olhar para os nossos filhos dentro de casa, que não é um papel da escola exclusivo, ou do Estado exclusivo zelar, né, por essas questões. Mas, a partir do momento que você tem um ato de violência extremo e que não sabe se está mandando teu filho para a escola para que tenha a vida ceifada naquele dia, se aquela ameaça ela é concreta ou não, então vem uma postagem dessa, que minimiza, é interessante porque ela busca dá uma aparente tranquilidade de um lado, né, minimizando o fato, mas por outro ela estimula uma violência que é uma violência familiar, né? Sim. Então, assim, não há privacidade. Para que seu filho vai ter privacidade? Você é uma autoridade, né? Então, assim, a gente coloca a pessoa, desumaniza do local de pai para um local de posição autoritária, pelo menos. E coloca no indivíduo. Essa é a grande questão escolar, principalmente da minha área, né? Então, existe uma ideia, né, de que, assim, por exemplo, existe uma ideologia com muito boas intenções que diz que todas as escolas deveriam ter psicólogo. Eu acharia lindo, enfim, eu sou professor de psicologia escolar e psicologia educacional, e eu me deparo com esse problema, né? Ou seja, eu formo pessoas para não trabalhar em lugar nenhum, né, porque não tem psicologia na escola. Mas, por outro lado, né, isso é, digamos assim, uma faca de dois gumes. Porque a psicologia, ela se bifurca, né? Eu sou professor de História da Psicologia, é muito interessante, porque eu dou aula, às vezes, no primeiro semestre, e eu frustro muito as expectativas dos meus alunos, assim, porque eles entram apaixonados pela psicologia, porque eles querem aprender psicologia e tal, e se a gente for estudar a psicologia sob um viés crítico, ela se divide em duas partes, né? Esse é o Foucault que fala, né? Existe uma parte que diz respeito a uma arqueologia do saber, onde eu tenho esse discurso científico e evolutivo, né? E é uma história heróica, né? Uma história onde se descobriu a psicologia e no século XIX, a ciência inventada, daí fala desses homens brancos alemães, né? Ou ingleses ou americanos, né? Que vão ser os grandes heróis que descobrem a psicologia. E, por outro lado, né, existe todo um caldo de cultura higienista e eugenista que predomina na ciência do século XIX, que vai descambar nos experimentos nazistas, que não eram nenhuma anomalia, né? A maioria dos cientistas que trabalharam no Holocausto, eles eram grandes cientistas, e aquelas eram as teorias, né, que levaram, claro, ao extremo da loucura do nazismo, eram as teorias que vingavam na época, né? A ideia da pureza racial, né? A ideia de que como se os pobres fossem uma outra raça, né? E eles fossem doentes por natureza, por ser uma mistura, né, de raças, ou por serem pobres mesmo. As teorias do Lombroso, do criminoso nato, né? A frenologia, que aparece no filme do Tarantino até, né? O personagem de Leonardo DiCaprio explicando por que o crânio do barbeiro do avô dele
né? Ele tinha uma característica específica que tornava ele mais servil e obediente, pelo simples fato dele ser negro. As mulheres, isso é um detalhe, né? As mulheres também eram consideradas uma doença. Né? A histeria que o Freud tratou no início, ela poderia ser chamada hoje de mulherismo, né? Porque lá na Salpêtrière, onde o grande mestre do Charcot, que hoje está sendo revisitado e visto como um hipócrita, como um machista, a Salpêtrière como um grande presídio de mulheres pobres, né? Porque as mulheres sofriam, enfim, de pobreza, de machismo, de misoginia, acabavam enlouquecendo, e aí os homens criavam uma teoria de que as mulheres são assim porque elas têm uma ligação direta do útero com o cérebro. Inclusive, a histerectomia era um tratamento para mulheres rebeldes, né? Para tratar o feminismo. O feminismo é doença. O feminismo nasce como uma doença. Né? Então a ideia sempre foi, né, das ciências humanas, que o Foucault vai falar que é essa, e é um tipo de ciência humana que é diferente, né, porque ela vai se misturar um pouco com a ciência biológica, né, então ela vai criar um caldo de cultura ali, né, e que vai colocar sempre, ele vai sempre individualizar o problema, né, então eu vou ver aquela patologia naquele indivíduo. Como essas instituições todas surgem ao mesmo tempo, a escola, a fábrica, né? Surgem da Revolução Industrial, surgem no mundo escravocrata. E aí eu falo ali, né, no meu texto que a gente não pode tirar a escola do seu contexto, né? A escola, né? Não, a escola brasileira ela emerge dentro do Brasil. Né, de um país colonial, de um país de uma história muito sangrenta, de um Brasil que não tem um sistema político democrático estável, nunca teve. E se legaliza, basicamente, as leis de diretrizes escolares, elas vêm com a ditadura. Com a ditadura, exato. Né? A escola, o Brasil foi o último país, um dos últimos países do mundo a pensar a educação como bem público, né, como algo público universal nos anos 50, praticamente. Né? Mas pensa como é que é a política brasileira. Se tu for estudar a história do Brasil, tem naquele site Outras Palavras, tem 5 textos numa série sobre golpes no Brasil. Toda a política brasileira é baseada em golpe. Né? Os cientistas políticos analisam assim, olha, existe um critério matemático para tu ver o que é uma democracia consolidada, que é quando que um governo passa, a partir de uma eleição, um governo passa a presidência para outro governo sem conflito, de outro partido. Isso no Brasil aconteceu uma vez só na história. Então o Brasil é um país de instabilidade, de pouco caso com a política pública, um país elitista, desigual, né? Onde os escravizados foram largados à sua sorte, substituídos por nós, imigrantes italianos. Né? Que isso nos é sonegado também, a minha história, né? Do tipo de que eu sou fruto de uma política higienista de embranquecimento da população. E aí essas pessoas escravizadas vão ser colocadas em periferia, proibidas de frequentar a escola durante uma época, porque a escola vai ser para uma minoria. Imagina, a partir dos anos 50, tu vai começar a pensar em escolas públicas, né? E elas vão se expandir justamente na época do regime militar, né? Com qual objetivo? Bom, tu manda o Paulo Freire para o exílio, né? Que era um cara que tentava pensar a educação de uma maneira diferente, né? E aí tu cria escolas que são escolas para formar uma população minimamente qualificada para aprender a ler e escrever, eventualmente. Para continuar, né? Em subposições também de Isso. emprego. Claro. E tu cria um sistema que é excludente. Né? Ele é excludente, ele é industrial. Né? As escolas em geral, a escola que eu e tu estudamos era uma escola particular, mas ela tinha mais ou menos o mesmo esquema, assim, e era traumático, mesmo para nós, assim, a gente Sim. passou por experiências traumáticas. Porque é claro, né, Mirelle, olha a complexidade da escola, né? Olha quantas pessoas circulam pela escola, olha quantas dores, quantos amores, quantos sofrimentos, quantas violências, né? Ainda mais na nossa época, que o cara ser gordo era um problema sério. Né? O cara ser feio era um problema sério, sei lá, o cara ser... Você lembra de um colega nosso que tinha um apelido terrível, assim? Né? Não, eu nem sabia, quer dizer, hoje eu sei o que é bullying, né? Na nossa época não sabíamos o que era bullying. Não é natural, né? Não tínhamos esse conceito. Os professores faziam. Exatamente, porque os próprios professores, era um ambiente tóxico, mas assim, era a normalidade, como tu disseste ali sobre os cientistas, né? Como o machismo, a homofobia, né? O racismo, tudo, né? Tudo era normal, assim, era normalidade até então.
Sim. Né? Assim, a gente vai aprendendo os conceitos, né, evoluindo e entendendo que não é. Que o que a gente vivia não era uma normalidade. Claro. Não, e é um horror, né? É um caos, porque, é claro, em primeiro lugar, tu não tem uma política, né, de investimento, né, investimento na parte física, investimento, né, ou tu tem ela e ela é muito dispersa, né, e isso é tudo no Brasil. Talvez menos com o Exército, né? O Exército brasileiro parece que ele tem o orçamento da saúde e da educação junto, na maior parte em pensão, né? E o interessante é isso, que durante a ditadura há uma expansão, né? Se normatiza, se expande, mas aí é que vem a próxima pergunta, outra frase, né? Que seria, vamos dizer assim, um post, talvez, como esse que estaria correndo na internet, né? Uhum. E que muitas vezes eu ouvi de muitas pessoas. A escola era melhor na ditadura. Ah, sim, claro. Essa frase é famosa. Sim. Ela era, de fato... Pois é, essa é uma grande questão, né, que tem a ver com a outra parte do nosso trabalho, né, da nossa fala, tem a ver com a violência, tem a ver com o mundo cibernético, né, porque a gente está falando aqui de violência na escola, né, então a gente tem, bom, qual é o mote da nossa discussão aqui, né, são pessoas que foram com atos brutais, né, de violência que aconteceram no ambiente escolar. Bom, isso acontece há muitos anos. É claro que a violência ela tem diversas formas de expressão e diversas formas da gente perceber a violência, né? Eu fiz uma etnografia na época do pós-doc, isso foi em entre 2007 e 2009, onde eu fiquei numa escola, né, que fica numa zona de Porto Alegre absolutamente conflagrada, né, em violência e tal. E hoje a gente fala em ataques em escolas. E eu participava do cotidiano dessa escola. Uma escola gigante, com mais de 1.000, 1.200, 1.300 alunos, né, e alunas, num lugar muito precário, numa zona onde tem tiroteio. Então, mais de uma vez que eu tinha que ir para a escola, ficar lá fazendo observação, as pessoas me ligam, uma amiga minha que trabalhava na escola, e elas dizem, Fábio, não vem que tem tiroteio. Daí hoje tem protocolo para isso, né? Tipo, ninguém vai, tira as crianças, vai todo mundo embora, né? Porque vai ter tiroteio. Isso não é considerado um ataque à escola, né? Ou um dia que eu escutar um relato de uma servente da escola dizendo que segunda-feira de manhã foram abrir a escola e tinha um corpo esquartejado, né, dentro da escola. E aí eu escutar relatos, né, de eu estar ali, né, uma amiga minha trabalhava na parte de inclusão da escola ali, daí escutar histórias, né, das crianças, enfim, né, pô, a criança que mora num lugar e aí daqui a pouco entra a galera do tráfico e coloca 1 quilo de cocaína na geladeira, depois entra a polícia para apreender aquilo ali. Imagina como é que é tu viver num lugar assim, né? Então imagina como é que é isso, né, essa questão da violência, né, é claro. O lúdico dessas crianças já né, é o caveirão, claro, quer dizer, claro, né, claro. É completamente diferente de uma criança com acesso, né, e com educação e com um ambiente familiar em outro Sim. tipo de área, que é, vamos dizer assim, áreas de paz. Porque hoje eu acho que a gente pode falar disso, de áreas de paz e áreas conflagradas Sim. no Brasil. Sim. Né? Sim. Nós ficamos chocados muitas vezes assim com situações no mundo, as crianças turcas que chocaram o mundo na Síria, mas, né, a realidade das nossas crianças, a maior parte delas tem no imaginário o caveirão. Sim, sim. E essa questão tu falasse bem, né, que é a questão da violência subjetiva, quer dizer, que é como nós percebemos a violência, né, e como há mecanismos hoje, principalmente, né, que aumentam ou diminuem essa percepção da violência ou transformam isso numa bola de neve, digamos assim, né? Naquilo que o pessoal que estuda, os antropólogos que estão estudando a cibernética, hoje eles chamam de ciclos de retroalimentação positiva, né? Quer dizer, que é quando as coisas vão aumentando, a ponto de a minha universidade, que é a FURG de Santo Antônio da Patrulha, que é um campo super tranquilo lá no meio do mato, em Santo Antônio da Patrulha, né? Circulou um e-mail
da coordenação do campus, falando cuidado com objetos, mochilas e tal, cuidado com pessoas estranhas que possam entrar no campus. Um negócio que não tem o mínimo propósito, entende? Entende? Porque circulou, as pessoas, está todo mundo se perguntando, os pais não vão levar mais os filhos no colégio, né? Porque é claro, né? Existe algo que hoje em dia até na polícia eles investem, é muito insano isso. Eu já vi um policial, um tenente desse, dar uma entrevista falando nós vamos colocar o policiamento nesse lugar para aumentar a sensação de segurança. Eu disse, mas é um absurdo, porque o que é aumentar a sensação de segurança? Tu dá ilusão para as pessoas de que é tipo shopping, né? Tu vai no shopping, tem altos índices de assalto em shopping, mas tu vai no shopping, tu acha que tu tá segura, né? Tu anda despreocupada, vê as lojas e tal, né? Estaciona teu carro ali, né? Porque, claro, existem vários tipos de violência, né? Existe a violência estrutural, existe a violência simbólica, existe a violência explícita, né? A violência sanguinária, e existe a violência subjetiva. O que é a violência subjetiva? Né? Eu e tu estamos conversando aqui na boa, super confortáveis, sentados aqui, né? É certo que tem alguém morrendo agora. Né, seja no hospital de clínica, seja alguém levando um tiro em algum lugar, e a gente não está vendo isso, então isso para nós não existe. Mas, por exemplo, tu liga a TV agora e está vendo aquele filme Irreversível. Né? Tu vai ficar com náusea, tu vai ficar mal, tu não vai conseguir enxergar isso, e não está acontecendo nada ali, é só filme. Né? Tu está percebendo aquilo ali. Então, essa é uma coisa interessante que eu tenho me perguntado bastante quando nós assistimos um filme, por exemplo, vamos falar sobre a miséria na África. Sim. E eu assisto esse filme, eu choro, me emociono. Sim. Mas eu estou na posição de espectador. Eu não faço parte desse filme, eu não sinto que eu faço parte desse filme. Sim. Eu sou um espectador assistindo uma obra de arte. Sim. Ainda que aquilo seja real, que seja um documentário. Ainda que seja real. E quando é real e acontece na nossa frente, a gente tende a banalizar. Quer dizer, eu vou cruzar com o cara que está ali mexendo na lixeira e se alimentando na lixeira na frente da minha casa para ir buscar um vinho, como eu já vi acontecer. Vi uma pessoa comprando um vinho de R$5.000 no mercado que ficava exatamente em frente e a pessoa está ali. Mas não nos toca, ou pelo menos temos a impressão de que aquilo não... Então, a gente se vê muito na condição de espectador da dor alheia como se fosse uma obra de arte, não como se fosse a nossa realidade. Tu colocasse um ponto interessante, é isso que a gente está falando aqui. Né? Quer dizer, a gente está super escandalizado com esses atos, né? Isso está provocando isso está provocando esse evento, né? Que é um evento que hoje ele é muito característico, né? Porque os sociólogos e os antropólogos hoje estão tendo chaves interessantes de análise para tudo que acontece no Brasil hoje, né? Que vai explicar, por exemplo, essa questão. Quer dizer, bom, como a gente tem essa sensação de violência, né, que ela é, claro, ela é sempre regulada pela nossa subjetividade, como nós percebemos as coisas, né? E hoje hoje existem mecanismos que amplificam isso. E, inclusive, que constroem uma realidade, ou é a realidade onde a gente vive. E isso é muito interessante porque a grande questão, Mirelle, que é o que eu falei do terror cibernético, é que hoje, imagina, na nossa época do colégio existiam computadores já. Existia até um tipo de internet, né, que existe desde a Segunda Guerra Mundial. Né? Mas isso era uma parte da nossa vida, pelo menos até os anos 2000, né? Esse mundo cibernético, ele era um mundo fora de nós, assim, ele fazia parte dessa sociedade, ele estava dentro dessa sociedade. Hoje, sistemicamente, é o contrário, a nossa sociedade mergulhou dentro desse mundo cibernético. E aí, o que os caras estão analisando, né? Aquela ideia da sociologia de que existe um Estado moderno, né? O Estado democrático de direito e tal, né? Que tem as suas bases de sustentação, que é a ciência, que é a educação, que é o trabalho, né? Trabalho com produção de valor concreto, né? Não o trabalho do digital influencer, né? O que é isso é trabalho, não é trabalho, né? E eles falam isso, olha, todo mundo se digitalizou, né? E pior, né, se digitalizou no mundo privado, sem perceber. Imagina, né, Mirelle? Imagina se nós lá, né,
nós, pessoas super críticas e militantes, assim, né? Imagina se daqui a pouco um presidente assume o governo do país lá nos anos 90 e ele determina que todos nós vamos ser obrigados a ter aparelhos onde nós vamos colocar todas as nossas informações e que esses aparelhos vão registrar tudo o que a gente faz 24 horas por dia, que vai para um computador e que nós vamos ter os nossos deslocamentos regulados o dia inteiro e a gente não pode desligar esse chip. E a gente sabe que a gente não pode desligar esse chip. Eu li uma matéria sobre isso. Nem os funcionários do Google sabem desligar chip de celular. Ou seja, tu vai ali e tu desliga o teu localizador, né, o GPS, e na verdade ele só te engana, ele não desliga. Né? E imagina, nós somos 6 bilhões de seres humanos nesse planeta conectados 24 horas para essas coisas. Imagina se vem um governo e faz isso. A gente vai se revoltar, né? A gente vai começar a... Né? Mas como? Que absurdo isso. Nós fizemos isso voluntariamente. E aos poucos. E que é pior, para empresas privadas. E a gente foi fazendo isso aos poucos, quando a gente viu. Ninguém nota, ninguém percebe essa questão da percepção da violência, né? Ninguém percebe que os presidentes da República das maiores nações do mundo, eles se comunicam pelo Twitter. Quem é o dono do Twitter? Existe alguma plataforma de internet pública? Google público? Né? Não existe. Né? Até tem uma discussão interessante no campo do direito, né? Porque quando tu faz uma pesquisa no Google, na verdade tu está trabalhando para o Google. Né? Porque o Google pega tudo aquilo que tu escreve quando tu pesquisa e ele usa para fazer propaganda. Oficialmente nós poderíamos mover ações trabalhistas coletivas contra o Google para cobrar o trabalho. Olha que interessante, né? Agora, e daí ela coloca assim, como todo o mundo está digitalizado, essa digitalização, né, imagina, tu tem o teu diploma da faculdade, tu pode fazer 1 milhão de cópias dele, se ele é virtual. Né? Então tu pode mandar para mim, tu pode mandar pelo WhatsApp, tu pode fazer... Eu fui agora na farmácia comprar um antibiótico, né? Peguei o WhatsApp, mostrei a receita, mandei por e-mail, olha a fluidez. Plataforma, sim. E aí eles colocam assim, essa fluidez, ela diminui a viscosidade do sistema, ou seja, ela aumenta a velocidade de tudo e ela faz com que as coisas se invertam. Né? Então aquilo que é muito pequeno pode ficar muito grande, aquilo que é muito devagar fica muito rápido. Então, aquele evento que é um caso numa escola, que imagina, há 40 anos atrás seria uma notícia de jornal, daria repercussão na TV, seria feito um debate público sobre isso, umas políticas e tal. Hoje em dia não, né? Hoje em dia esse evento, ele acaba até gerando outros eventos. Ele interfere na própria estrutura da realidade. Né? Então, mas esse post, ele é interessante sobre muitos aspectos, mas assim, de um lado, ele diz assim, olha, cuidando do teu filho em casa, educando, que são questões óbvias, talvez tu evite um ato de violência. Ele parece inocente, mas na realidade ele tem um conteúdo bem interessante, porque ele diz assim, você é autoridade em casa, limite a privacidade. Então, me parece que, na realidade, ele está estimulando uma violência estrutural e uma violência familiar, né? E uma violência escolar também, para que justamente esse indivíduo, ele deixe de ser um indivíduo, né? Que é o que Orwell fala, né, no 1984, e que eu não sabia, até uma ignorância da minha parte, eu vinha ler o livro Nós, do Zamiatin, que é onde se abeberou George Orwell para o 1984, e que trata exatamente disso, né? Aquele momento em que a grande massa e as pessoas... Ele é escrito por um engenheiro, né? E onde as pessoas passam... Elas têm números, né? A história desse engenheiro, né? O número dele, né? A gente só sabe o número dele, e onde ele faz uma reflexão ali. O que é o indivíduo, né? Contra o todo. Mas o que é esse todo? Né? E é muito similar a esse mundo distópico que o George Orwell trata. Então, me parece assim, que a eliminação do indivíduo auxilia nesse processo. Que o Slavoj Žižek falou um pouco também sobre esse mundo da inteligência artificial, questionando, bom, nós temos aí um grande Leviatã, que é a inteligência artificial. Nós não sabemos quem é esse Leviatã, né? Ele pode te esmagar em algum momento ou não. As pessoas falam da inteligência artificial, mas elas não sabem o que é uma coisa palpável, uma máquina, né? As pessoas não têm a compreensão.
Então, essa inteligência artificial ela está gerando respostas, mas a questões específicas, né? Quando se usa da ironia, por exemplo, né? Ela não tem a condição de entender a sutileza, né? O refinamento da ironia. Mas já não é o que está acontecendo quando nós compartilhamos questões como essa? Tu matou a charada, né? Que o grande problema, eu conversei isso com uma amiga, né? Que ela falou, nós criamos a tecnologia. E disse, olha, os pensadores sistêmicos, né? Os caras que estão estudando isso mesmo, eles têm uma visão um pouquinho diferente disso. Porque a ideia de que nós criamos qualquer coisa é uma ideia cristã, né? De que alguém criou alguma coisa. Ninguém criou nada. A não ser que tu acredite em Deus, claro. Né? Aliás, um Deus que criou alguma coisa. Né? E quem criou Deus? E quem criou Deus? Alguém criou... isso, a gente faz a pergunta, a tautologia, né? Quem criou Deus? Só que a grande questão, que é o mais apavorante de tudo, é que não existe isso de quem criou quem. Né? Não existe essa ideia de inteligência artificial, porque o problema, em primeiro lugar, a gente não sabe o que é inteligência. Segundo, a gente não sabe o que é humano. Né? Se eu perguntar para ti, Mirelle, o que é humano? Eu tive o privilégio de ver o Saramago ao vivo, em 1998, e deu a aula magna quando ele ganhou o Nobel de Literatura. E ele disse uma coisa, ele era um filósofo brilhante, impressionante o nível de raciocínio dele. E ele disse assim, quem nos chama de humanos a não ser nós mesmos? Então nós inventamos esse conceito de humano. Aliás, ele foi inventado por sociedades escravocratas, né, para dizer assim, os humanos negros não são, os indígenas não são, né, as mulheres não são. Né, o humano é a ideia do homem branco europeu. Né. O Foucault fala isso no Nascimento da Biopolítica, se não me engano, em Defesa da Sociedade, que é o Nascimento da Biopolítica. Ele diz, olha, essas nações escravocratas, né, que fizeram revoluções libertárias, né, liberdade, igualdade e fraternidade, elas tinham que arrumar um jeito de explicar por que elas defendiam ideais de liberdade, igualdade e fraternidade sendo escravocratas. Claro, liberdade, igualdade e fraternidade para quem é humano. Aquelas pessoas ali não são humanos. Até com a relação à tecnologia, a mesma coisa. Essas máquinas, digamos assim, elas coemergiram com a gente. Né? Tem um antropólogo que é o Bruno Latour, que ele faleceu até o ano passado, e ele chamava isso, ele fazia etnografia de laboratório, né? Então o que ele criou uma área chamada antropologia simétrica, que ele quer assim, olha, eu vou analisar um laboratório e eu considero todo mundo igual, tanto o cientista quanto o tubo de ensaio, quanto as substâncias que analisam, para mim tudo faz parte de uma rede simétrica. Então, é isso que tu falou, né? A gente pensa assim, não, mas qual é a diferença entre o humano e a máquina? Não, porque nós humanos somos criativos. Quantos humanos tu conhece que são criativos? Quantos humanos que tu conhece que entendem ironia? Né? E quando nós estamos fazendo exatamente isso, porque quando nós compartilhamos esse tipo de post, né? Assim, se faz uma primeira leitura, né? Mas não se faz uma reflexão sobre o que se está lendo. Sim, é o comportamento viral, é uma reflexão de manada, crítica. Sim, é o comportamento de manada. E aí entra uma ideia importante sobre essa questão de humano, que é o conceito de ciborgue. A gente não consegue, desde que aquele primata lá do 2001, né, ele segurou aquele osso para bater na cabeça do outro, nós somos irremediavelmente acoplados à tecnologia, mesmo que a gente não queira. Eu estou de óculos aqui, né, eu sou um ciborgue, né, porque eu estou acoplado a isso, e isso, bom, faz com que eu consiga sobreviver. Né, a gente usa roupa, e nós vivemos mergulhados nisso. E a questão dos smartphones e da internet, né, ela nos acopla mais intensamente a isso, porque, claro, são inteligências, né, muito próximas a nossa, existe o aprendizado de máquina, existe, claro, como a questão surge num capitalismo de atenção, né, então tem uma ciência hard, né, colocada sobre isso, né, que nos coloca, tem estratégias que são feitas para concentrar a nossa atenção, para nos relacionar com isso, para ganhar dinheiro com isso, né. Quem imaginaria, né, Mirelle, lá nos anos 90, que existiria a profissão de digital influencer? O que é isso? Em primeiro lugar, a gente se pergunta, né? O que é isso, influenciador? O que faz o Felipe Neto? Me diz, o que produz o Felipe Neto? Não produz nada, né? Produz influência. O que é influência? É a história do colapso do capitalismo. Na verdade, replica o mercado de consumo. Claro.
Até Claro. porque me parece assim que o capitalismo ele encontra sempre os seus meios, o mercado de consumo de se adaptar. Sim. Hoje fica feio, né? Não ser consciente, Sim. não estar a par das realidades sociais, não ter um propósito. Então, o mercado de consumo se adapta a isso. Então, vamos vender roupas que atendam, que tenham propósito, que tenham propósito ecológico, relativo ao meio ambiente. Vamos vender ideias. O Starbucks, o que ele faz? Ele vende todo um conceito para ti. Então, eles vendem conceitos, vai se adaptando. E o digital influencer, ou essas, né, essas profissões que surgiram, na realidade, essas pessoas estão só replicando o mercado de consumo e auxiliando, né? Elas estão sendo facilitadores ali do mercado de consumo, Sim. mas não produzem. Não. Né? E nós estamos vivendo um mundo sem produção, sem educação, e aí eu te pergunto, existe democracia possível? Porque hoje nós vamos para um colapso da democracia no mundo. Sim. É possível a democracia onde não há educação, onde eu não tenho escolhas? Se eu não sei, se eu não tenho opção, se eu não tenho alimento na minha mesa, e se eu não tenho educação, eu tenho todo esse universo na minha mão. Eu posso perguntar para a inteligência artificial o que eu quiser, seja lá o que for esse Leviatã que é a inteligência artificial. Mas eu tenho opção verdadeira, a democracia existe como tal. Sim. Eu vou te dizer uma coisa agora, assim, ó, a gente vai matar essa charada agora. Por que aconteceu todo esse escândalo das escolas? Por questão de atenção. Né? Isso produz valor. Produz um valor imaterial, digamos assim, né? Mas ele é um produto típico dos nossos tempos. Então, toda essa celeuma que gera uma bifurcação da realidade, e essa bifurcação de realidade alimenta o capitalismo de atenção. Porque essa postagem, ela vem como uma resposta daquilo que os pensadores da antropologia chamam de cismogênese, que é um fenômeno antigo que vai da dupla Grenal, de briga de casal, que é quando tu produz uma divisão e ela acaba existindo só em função da divisão. Quer dizer, o que a Mirelle falar, eu não aceito porque é a Mirelle que está falando. Qualquer coisa, pode ser uma coisa que concorde comigo, né? Mas eu não vou aceitar porque é a Mirelle que está falando. Ela vê como a política ela funciona assim. E na internet essa bifurcação aumenta, porque ela gera likes, porque ela gera postagens, porque ela, no nível inferior das redes sociais, que assim como os teus neurônios não sabem o teu nome, né? Se tu perguntar, tu vai abre a tua cabeça ver o teu neurônio, não está escrito Mirelle ali no neurônio. O que existe são células funcionando por código binário, né? E que tem uma energia, né? E essa energia que a gente usa produzindo toda essa gritaria na internet alimenta o Google, a Samsung, a Apple, né? Então essas pessoas ganham independente de posição política. O grito do ódio do Orwell, os minutos do ódio. Os 2 minutos do ódio. Claro, eles produzem uma energia que mobiliza, está sempre em guerra, né? Contra lá o Goldstein, né? Que nem existe. Tô dando spoiler aqui, mas tu não leu esse livro, não viu esse filme ainda, azar, né? Então isso tá acontecendo. E aí, voltando à questão, olha que interessante, né? Para tu ver como tá tudo conectado. Porque tem uma antropóloga que é Letícia Cesarino, que eu li um livro dela agora, a gente terminou a resenha, aí um colega da URSS terminou a resenha do livro dela agora, porque ela tá analisando essas coisas, passou 4 anos estudando tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, com antropologia, com teoria sistêmica, né? E estudando esse mundo digitalizado. Isso tu falou da educação. Qual é a questão, né? As coisas geniais que a mulher descobre no livro dela, é maravilhoso, né? Tanto que eu li nas férias, já escrevi uma resenha lá na praia ainda, nem esperei voltar de férias. Com esse mundo todo digitalizado, todas essas coisas elas se mobilizam de uma maneira, né? O que é pequeno fica maior, o que é verdade ele fica relativo, né? O duplo pensar. Lembra dos lemas do Big Brother, como é que é? A liberdade é a escravidão. O que é o duplo pensar? Ele é uma estratégia que produz uma maleabilidade, porque as coisas são flexíveis, né? Quando eu digo a liberdade... Porque o inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Então eu posso manipular as pessoas, porque isso o governo Bolsonaro fez como ninguém. Né? Do tipo, ele meteu o pau na urna eletrônica, ele foi o maior beneficiário da urna eletrônica. Né? Várias coisas que ele estava contra a corrupção, nem vou falar nisso, né? Vamos combater a corrupção, né? Vamos combater o fisiologismo na política.
Né? Claro, esse é o duplo pensar, né? Porque tu faz as duas coisas ao mesmo tempo. E aí tu está sempre agradando todo mundo, na verdade. Né? Tu está produzindo isso. Né? Então isso é uma possibilidade do mundo digital, porque essa cismogênese ela produz uma bifurcação da realidade. Hoje em dia nós temos pessoas que vivem realidades diferentes, né? Na internet. Então, nós vivemos realidade diferente do cara que está ali na esquina dormindo. Realidades completamente diferentes, né? Mas nesse sentido cibernético é impressionante, né? Existem pessoas que acreditam piamente que a Terra é redonda e uma série de informações que corroboram isso. E pessoas, claro, que acreditam na ciência e tal. Mas o que os caras falam? A questão da educação está ligada a isso, né? Esse mundo digitalizado, ele possibilita justamente que essas coisas circulem e mudem de posição. Então, a democracia moderna, né, ela era mais ou menos estruturada. Né? Quer dizer, imagina assim, os governos pós Fernando Collor de Mello. A gente vai ter ali uma coisa mais ou menos estruturada. O PT, o PSDB, tudo jogando um jogo político, tendo um campo de disputas ali. De repente, né, vai começar a ver, e essas coisas são muito rápidas, quer dizer, o mundo vai se digitalizar, vai entrar as redes sociais, vai entrar o Facebook, vai todo mundo entrar de graça nisso, né, todo mundo entrando e encontrando seus familiares, e daqui a pouco a vovó, né, que era uma coisa assim, as vovós não sabiam nem o que era uma máquina fotográfica, né, nessa época. Hoje em dia as vovós estão lá, né, disparando fake news. Acampado, exato. Tu viu um cartoon que tem, que é o neto adolescente, assim, que legal, vovô, instalei o WhatsApp no teu celular, e aí aparece um tempo depois o vô na cadeia de camisa da seleção brasileira, e fala, e o guri, o que eu fiz? Então, imagina, e é isso aí, né? Aquela tecnologia que eram os jovens que dominavam. É claro que os jovens são imersos nisso, mas a terceira idade está aí. Tá. Então imagina, as coisas mudam de tamanho, né? Então, aquilo que é científico, né? Eu sou professor de universidade federal. Teve uma época que nós éramos figuras incontestáveis na sociedade, respeitadas. Hoje em dia os pais não estão mais colocando seus filhos na universidade pública, Mirelle, tá sobrando vaga. Né? Porque, em parte, claro, que existe uma série de questões sociais, né? Econômicas e tal. Escola sem partido, universidade... É isso. Tem a coisa assim, que realmente as pessoas não têm como pagar passagem para ir para a faculdade. Tem que trabalhar, tem que comer, as cotas não são suficientes, né? Porque para a pessoa chegar na universidade, ela precisa de algum tempo. Mas também houve uma campanha de achincalhamento. Sim, e tem isso aí, que é o comunismo, né? Que as pessoas esculhambarem na internet a reputação dos professores. E essa é a história. Aquilo que tinha um certo status de ciência e era vertical, quer dizer, eu tenho a ciência, eu tenho a anticiência. Só que a anticiência ela vai sempre ocupar a periferia do sistema. Só que nesse mundo digital as coisas podem se inverter. A ciência pode tomar o centro. Né? Assim como uma figura como Jair Bolsonaro, que não é ninguém, nunca foi ninguém, é uma figura obscura. Quando ele entra no mundo digital, ele vira presidente da República. Imagina que na antropologia essa mulher fala isso. É uma coisa apavorante, né? Esse podcast vai virar um podcast de terror agora. Porque aquilo que o Lula falou na primeira entrevista dele... Na eleição, que ele chamou o Bolsonaro de bobo da corte, sem querer o Lula acertou uma verdade antropológica. Os antropólogos têm umas teorias de algumas sociedades que possuem o fenômeno do anti-rei, né? Que é durante determinada época do ano tem um festival onde todas as coisas se invertem naquela sociedade. Então aquele cara mais idiota, mais imbecil, mais renegado, ele vira o rei durante um tempo. E tudo vira de cabeça para baixo. O Rei Momo vem daí, né? Durante o carnaval, quem é o rei? É o Rei Momo, é o palhaço que vira rei, né? E ela fala, no mundo digital hoje, um palhaço pode virar presidente da República sem ser ninguém, sem nenhum lastro político, sem nenhum apoio. Ou então, como a gente está vendo com o Congresso Nacional, né? Olha quantas pessoas se elegem deputados federais e a gente não se dá conta disso. Olha o dinheiro que se gasta, né? Com esses caras aí, Carla Zambelli, aquele outro lá, o Chupetinha... Né? O próprio Alexandre Frota, vamos combinar. Sim, né? pessoas que não tinham... não é só contexto político, mas vamos falar assim, base educacional, filosófica, ética. Até porque, por exemplo, filosofia passou a ser um assinte em qualquer currículo, né? Passou a ser alvo de eliminação, né? Cancelamento. Sim. E isso ocupa... E aí que tá, essas coisas todas inúteis...
elas ocupam posições centrais na nossa vida. Esse é o grande nosso problema hoje. Quer dizer, o que é educação? Para que serve nós aprender matemática, português, história, filosofia? Eu tenho um problema hoje na Universidade Federal. Um colega meu se queixou, e eu também pego uma turma de jovens, tu está lá dando aula e as pessoas estão o tempo inteiro com a cara no celular. E aí o colega se queixa, mas né, o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, uma coisa que eu falei para ele assim é tipo, tenta hackear o sistema deles, né? Eu tenho feito isso, né? Outro dia eu disse, vamos enxergar a sala de aula de uma maneira diferente. Eu apaguei a luz da sala e pedi para todo mundo me iluminar com as luzes do celular. Ficou bem bonito, assim, todo mundo me iluminando, ficou meio que uma luz de palco, assim. Outra, agora toda semana eu coloco uma frase do texto que a gente está lendo da aula e peço para eles postarem na rede social. Quer dizer, eu entro no sistema deles, eu hackeio o sistema deles. Então, eu acho que, me parece assim, eu escuto alguns professores de escola, né, no ensino fundamental, reclamando, eu não consigo, porque a turma é incontrolada, porque vão fazer reunião sobre o comportamento das crianças, porque os pais têm que agir de maneira mais dura. Mas, afinal de contas, não é papel do professor também se adaptar, também evoluir, porque a figura do professor, nesse universo, como tu colocaste no começo, alguns presidentes, hoje em dia um presidente se comunica através do Twitter. Eu posso mandar esse presidente a M no Twitter e eventualmente pode ser que ele me responda. Sim. Então, as figuras de autoridade, de poder, essa relação de poder também neste mundo cibernético, ela também se desmanchou, né? A geração, acho que a geração da minha filha agora, a geração Z, essa geração já não tem mais esses conceitos, esses protótipos. Aí chega lá um professor que tem a intenção de, né? Não, eu vou dar esse conceito de cima para baixo, anota, copia, tem isso. Isso não tem como subsistir, essas relações, e são relações de poder. E o que eu entendo é que existe um grande problema de ego dessas pessoas e uma grande dificuldade, né, de descer dessa posição. Assim, ensinar, né, parte do ensinar é aprender também. Se o professor não consegue aprender com o aluno e entender que ele está numa outra realidade. Bom, se o cara gosta e ele só entende através lá dos racionais MCs, do hip hop, do rap, por que eu não vou usar isso a meu favor? Se ele só entende dentro do celular, dentro do mundo cibernético, por que não entrar nessa linguagem e subverter a coisa, né? Então, assim, usar esse sistema para educar o meu aluno. É que esse é o problema estrutural, né, Mirelle? Esse é o problema, por exemplo, que no meu trabalho, eu sou professor de psicologia da educação, né? E meu trabalho é absolutamente inútil. Por quê? Né? Porque é só pensar assim, a história da educação no Brasil, né, sempre foi um problema. Né? Nunca se teve uma política, nunca se teve investimento pedagógico. Né? As grandes teorias da aprendizagem que são estudadas na psicologia, que são sensacionais, Piaget, Vygotsky, né? Tem o próprio Paulo Freire, que é brasileiro, outras teorias, né? Elas não são aplicadas, nem nas próprias pessoas que ensinam elas. Eu tinha um colega da FURG que era professor de Paulo Freire e ele era um carrasco com os alunos. O método dele de ensinar Paulo Freire era anti-Paulo Freire. E isso se repete. Então, nós não temos uma política pedagógica na universidade, por exemplo, que é onde nós formamos os professores. Eu sou professor de licenciaturas, eu já dei aula em todas as licenciaturas da minha universidade. Mas os professores que dão aula nas licenciaturas, nenhum deles usa... Eu desafio meus alunos, pergunta para o teu professor por que ele dá prova. Aí entra a questão do Big Brother, né? A minha universidade tem um sistema, que é o mesmo sistema que nosso do colégio. Tem bimestre. Então, tal bimestre, tá lá no sistema, né? Chega tal bimestre e o professor tem que aplicar uma prova, dar um trabalho e colocar a nota ali. Eu, por exemplo, sou obrigado sempre a mentir para o sistema, porque eu não faço chamada, né? E eu não dou avaliação nenhuma, a não ser que eu ache legal, que de repente a turma tá aí, eu sinto a turma, que legal, vou pedir um trabalho para eles, de repente, né? Mas essa história, se eu vou acreditar eu tenho que acreditar nas teorias que eu ensino. Para eu poder avaliar um aluno, eu tenho que saber as condições dele de ser avaliado.
né? Que é um dos problemas que acontece com a advocacia, trazendo de novo para a minha área, né? Sim. Existe uma crítica muito grande aos advogados atualmente. Mas o advogado se tornou um despachante de luxo. Os advogados reclamam, não é nenhuma crítica. Nós, advogados, reclamamos que nos tornamos despachantes de luxo. Mas esse é o fruto do que nós aprendemos na universidade. Começou lá atrás. Sim. Porque o que eu aprendo na universidade? Como é que eu aprendi? Professores que eram grandes nomes nas suas áreas, eles tinham suas próprias teses, seus próprios livros editados, ou a gente estudava pelos livros deles e respondia exatamente as teses que eles sustentavam, ainda que não fossem majoritárias nas cortes superiores, ou éramos reprovados. Sim. Então, o que a gente aprende a ser? Um lacaio de luxo. Não dá para reclamar quando se é colocado nessa posição, né? Mas isso não é uma primazia da advocacia, não é uma exclusividade da advocacia, né? Ela está em todos os setores aí. Está em todos os setores, Então a gente tem um problema muito sério, né? Que é a questão pedagógica, que é a questão da formação de professores, né? Que é a questão do investimento nas escolas e especialmente em quem mais precisa. Imagina, o Brasil fez da política de como é que é esse novo ensino médio aí, que é tu reduzir aquilo que já é pequeno. Né? É claro que eu sempre assim, eu tenho paradoxo, assim, que sociologia no colégio. Pô, tu lembra que a gente teve filosofia no Batista? Tu lembra como é que é? Tivemos filosofia. Que horror! Aquele dia eu respondi, era um pastor, lembra? Um dia ele perguntou se a pessoa acreditava em Deus, eu fui lá, respondi, e ele disse e ele escreveu assim na minha prova, discordando de mim. Deus, não sei o que. Isso é filosofia no colégio. Tu quer ter filosofia no colégio? Melhor não ter. Não tem problema, olha, tá aqui a tua filosofia. Claro, tu vai ter sociologia, né? Se tu botar, é que nem fez com matemática, uma coisa muito legal, né, Mirelle? É muito legal matemática, tu vai estudar matemática. Eu me lembro de uma professora nossa. Matemática é filosófica, aí é que tá. Claro. Só que a maneira como ela é ensinada... Claro. Mas daí o que vai acontecer com a sociologia é a mesma coisa. Então, é claro, essa questão da democracia. O que é a democracia? É votar? Né? Hoje eles hackearam esse sistema. Né? Esses caras ganham eleição que eles perderam agora para presidente por 2 milhões de votos, mas eles não pensam as coisas nesse sentido. Eles não pensam em vitória ou derrota, eles pensam em ganhar posições, em avançar no terreno. Eles são militares, eles não se importam de perder. Né? Eles calculam as baixas e as derrotas em batalha. Né? E eles ganharam muito dessa última eleição, mais até do que uma eleição majoritária. Na verdade, hoje o Lula se encontra numa posição muito delicada. Claro. Né? Então, o que é a democracia? A democracia começa da gente poder conversar, né, Mirelle? Da gente poder usar o conhecimento e fazer com que o conhecimento ele seja trabalhado e conversado, né? As escolas, né? Qual é a grande questão agora? É que nem eu dei um exemplo, dei uma entrevista para o Sul 21 e eu falei um exemplo de um paciente. Né? Tem um paciente lá que está surtado. E eu, por exemplo, sou um cara que sou super reservado com relação à medicação. Já fui contra. Mas agora eu entendo que se a pessoa está numa crise braba e está realmente passando muito mal, é legal que ela tome uma medicação, eventualmente possa ficar internada e tal. E eu dei uma acalmada nos ânimos, né? Estruturo, né? Converso com a família e tal, né? Passou essa crise, agora a gente vai ter que intervir mesmo, né? Quer dizer, como é que é o trabalho? Né? Como é que é as relações humanas? Né? Como é que essa pessoa se desloca no mundo? Né? Como é que ela, né? Então, a longo prazo. Porque essa história da individualização, né? Não adianta tu tratar uma pessoa... Claro, é muito bom a terapia para uma pessoa, para ela ter uma janela para poder respirar do mundo. Mas se ela tem que trabalhar em 2, 3 empregos, uberizada, recebendo por Pix, contrato de boca, e ela adoece, vai no postinho de saúde pegar medicação por um clínico geral e tal, olha, é muito difícil. Então a escola é a mesma coisa, né? Então agora, vamos pensar projetos pontuais, eventualmente colocar uma sensação de segurança em volta da escola, fazer, né? Mas depois, olha, a gente vai ter que pensar realmente que o problema é estrutural, né, Mirelle? Não tem solução. Do jeito que está hoje, não tem solução. Do jeito que está esse mundo, né, cibernético, esse mundo caótico político, né, onde essas pessoas tomaram, porque foram as empresas privadas que fizeram isso, elas tomaram o Estado de assalto e enquanto eles já têm guerras, a gente está tendo que prender o fôlego embaixo d'água para viver nesse mundo. Enquanto esses caras chegaram já dominando as tecnologias que são deles. Né? Isso não tem nada a ver com o bolsonarismo. Né? Isso tem a ver com quem ganha dinheiro mesmo na fase final do capitalismo. Então,
Esse é o meu grande questionamento. É possível a democracia no mundo capitalista? Porque hoje com o nível de diferença social que nós temos, vamos falar assim, tanto micro, falando do nosso país, quanto macro no mundo. Sim. É possível a democracia? É possível onde eu não tenho trabalho, eventualmente, 12 horas por dia, num regime brutal. Chego em casa, eu não tenho... Este trabalho faz com que eu me sinta meia pessoa no final do dia, porque ainda assim eu não tenho o suficiente para comer. Eu chego em casa, eu não tenho o básico, eu não tenho saúde, eu não tenho alimentação, eu não tenho educação, e eu não quero nem pensar em política, tanto faz como tanto fez para mim, porque eu não me sinto cidadão. Se eu não me sinto parte disso, por que eu vou cuidar disso? Eu ouvi um documentário onde o indígena falou exatamente sobre isso, sobre a questão do ouro. Quando chegou a exploração do ouro. E ele coloca exatamente isso. Ele diz, olha, para nós é parte da natureza. Está lá debaixo da pedra, dentro de uma rocha, enfim. Lá vai ficar. Porque a gente é parte disso. Sim. Agora, quando o branco vem, ele faz a exploração, mas ele não sente parte disso. Ele não precisa preservar. Por quê? Por que tu vai cuidar do que não é teu, do que tu não faz parte? Sim. Então, por que nós teremos a preocupação, por exemplo, como é que a gente vai exigir que um operário que se encontra nessas condições vai ter uma preocupação com a camada de ozônio, com o futuro da humanidade, com o reciclamento de lixo, enfim. No que essas questões importam para ele? Ele está vivendo já. Sim. Ou melhor, não está vivendo nem o já, né? Nem o nosso já aqui. Nem o nosso já. Então, eu me pergunto se no mundo capitalista, onde não... Porque hoje a gente não discute mais e a gente não faz guerras mais com base em fronteiras geográficas, mas fronteiras do capital, né? O Zizek cita um outro autor, que ele fala do realismo capitalista, eu acho, que ele diz que é a frase genial, né? Agora eu não me lembro o nome dele. Como é que é? A gente consegue imaginar o fim do mundo, mas a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo, né? Mas assim, né, Mirelle, a grande questão, eu acho, que a gente tem uma ideia que na verdade para nós parece natural, mas na verdade ela é uma ideia ideologicamente implantada pelo sistema capitalista, é de que existe um progresso, e esse progresso é inexorável, né, e que as coisas evoluem. Agora, quer dizer, assim, a gente não vai... Não, a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, e é assim mesmo. É a história assim, a uberização, né? O Ricardo Antunes, que é um dos principais sociólogos do trabalho hoje, ele fala assim, é vendido para as pessoas que o mundo do trabalho acabou, não tem mais emprego, né? Isso é besteira, o futuro agora é plataforma, Uber, não pode ter direito trabalhista, porque isso é coisa do passado, e as pessoas compram isso como se fosse ideologia, como se fosse realidade, quando na verdade parte é ideologia. Progresso. E não existe isso, né, Mirelle? Não existe essa ideia de progresso. Né? Esse progresso inexorável. A humanidade já passou por vários momentos onde ela deu passos para trás, e a gente pode também, nesse sentido, dar passos para trás no bom sentido, né? O filme, onde aparece isso é aquele filme Bacurau, né? O importante daquele filme Bacurau é que aquilo nos perturba um pouco, porque a gente olha para aquela população ali naquele lugar e a gente imagina que elas são pessoas, né? Nós imaginamos que aquelas pessoas são pessoas ignorantes e burras e tal, e quando tu vai vendo o filme, tu vai vendo que não, né? Que elas usam o WhatsApp, que elas usam satélite, o professor dá aula lá e tal, mas eles conseguem usar a tecnologia como algo que possibilita, né, melhorar a vida sem regular a vida. Né? E a gente pode fazer isso. Então, né? Isso é possível? Como é que faz? Tudo é possível, mulher. Como é que faz? Menos crescer cabelo na minha cabeça. Um dia vai ser possível. Como é que faz com o adolescente que está lá o dia inteiro no jogo e tal? Sim. E aí, vira figura de autoridade, proíbe, coloca controle parental, permite, faz o quê? A questão, né, é a gente democratizar. Assim, eu sou professor de arte marcial, né? Eu estava falando para o Sanfred agora, né? Então, na arte marcial eu estou muito acostumado a lidar com pessoas desde muito tempo, inclusive eu mesmo no início, né? Que diz assim, eu não consigo, eu não tenho memória, eu não tenho flexibilidade. Naquele primeiro dia de treino, a pessoa acha impossível aprender Kung Fu. Mas assim, se ela for praticando, se ela for... comigo era assim, né? Na primeira aula, eu já estou há 23 anos. Né? Faço do meu jeito, algumas coisas eu tenho limitações por causa da idade, por causa das cirurgias e tal, os problemas, né? Enfim. Né? Mas
tu consegue, mas é essa a história, né? Dentro da segurança pública, a gente tem esse conceito, né? Na área de segurança pública tinha as respostas imediatas, né? Por exemplo, ao clamor popular, ao clamor da mídia, a gente tem que fazer uma coisa de sempre reinventar a roda, né? E a gente vive no mundo um pouco da política, esse mundo onde tu tem que estar sempre... E é o mundo e por acaso é o mundo do Instagram, né? É o mundo assim, se tu quer lançar a tua carreira como influencer ou tu quer, né, basear o teu marketing na plataforma, tu tem que estar sempre correndo para manter a mesma posição. Tu tem que estar sempre produzindo conteúdo para não sair do mesmo lugar. Então, o que acontece hoje, que é o mais difícil, né? E eu acho, vou te dizer assim, que a grande vitória do Brasil foi ter eleito o Lula, mesmo com todos os problemas, porque ele discursivamente ele produz algo assim, né? Do tipo, olha, vamos conversar, vamos dialogar, né? Quando ele falou com o Biden, ele disse uma coisa muito importante, né? Ele disse, nós não temos tempo. E ele falou uma coisa muito profunda, porque estavam ali 2 homens de 80 anos, né? E num planeta que está morrendo mesmo, que realmente nós não temos tempo. Que vai acabar, né? Então a questão assim, qual é a questão, né? Não existe uma solução. Em primeiro lugar, é aquela história, se a gente tentar imaginar uma solução, eu e tu, né, Mirelle, com as nossas mentes geniais, isso é fascismo. Porque eu quero que o mundo funcione do jeito que eu quero que ele funcione, né? Não, para mim o ideal do mundo é isso aqui, né? Não é assim, eu sempre digo para os meus alunos que se todo mundo gostar da minha aula, isso é um problema. É a mesma coisa que todo mundo me odiar. O Freud explica isso na psicologia das massas. Essa identificação maciça com o traço do líder, né? Ela é uma via de 2 gumes. No momento que o líder decepciona, o ódio vem, né? Então, nós estamos vendo de ambas as partes aí para fazer uma crítica tanto à direita quanto à esquerda nesse sentido. Sim, claro, né? Então a questão é essa, a gente tem que pensar hoje a multiplicidade, a gente tem que pensar a micropolítica, né? Mas a gente tem que pensar sempre assim, a gente tem que questionar a realidade. E a ciência serve para questionar a realidade. Essa eleição eu fiz um grupo de extensão para estudar a ciência política, né, durante a eleição. Foi impossível, né? Impossível. Eu estudei cientistas políticos que davam o resultado da eleição, assim, que eles analisam, e as pessoas não queriam escutar, elas não queriam, não. É porque o Bolsonaro disse isso, ele vai perder a eleição. Agora o Lula disse isso, ele vai perder a eleição. E disse, calma, lê a ciência política que tu vai ver que isso aí não é bem assim. Eu gosto muito da figura do gato de Schrödinger. Isso. O gato está na caixa e o gato não está na caixa. Depende, né, do observador. Então a gente tem que pensar assim, como é que tem que ser a vida das escolas? Botar a polícia? Não. Né? Botar a polícia, não. Né? Uma vez eu fazia estágio na Restinga, né, numa escola, e aí tinha um policial que tomava conta da escola, o Sargento Werner, nunca vou me esquecer, deve ter morrido já. E ele batia nos alunos, né? Ele olhava ali, olha aquele ali, bandido, tá ali o policial dentro da escola. O fim dele foi que, claro, né, os alunos cresceram, como diz no Cidade de Deus, né? Ela foi casada com o grande, daí o grande cresceu. Aquele aluno que era uma criança cresceu, né, virou... Sim. Né, daí fez emboscada, acabou. Então isso é polícia dentro da escola, né? Um cara armado dentro da escola, imagina. Não, essa história, né, professor armado. Mas a questão, né, Mirelle, assim, o trabalho dos professores, ele é precário. Né? A formação dos professores ela é precária. Quando existe uma palestra no sábado, né? Uma capacitação, alguma coisa que às vezes eles fazem para... Né? O trabalho dos professores é brutal. Né? Tu tem 40 horas numa sala de aula e prepara e o salário é baixo, investimento, não tem política. Né? Como é que é as relações, como é que a escola debate os seus problemas? Né? Como é que é a reunião de pais e mestres? Né? Então, porque democracia... É isso. E assim, na realidade, expansão escolar, ela é um pouco mais que meramente ter escolas. Ela vem assim de ter aquele conselho escolar, de haver um diálogo real entre professores e direção, entre direção e coordenadorias regionais, entre conselhos. E isso não existe, né? Ele é um sistema que vem assim, a direção dá ordem para o professor, que dá ordem para o aluno, enfim, e aí chega em casa, né? E a sugestão de solução
para tudo isso é um post desses, né? Então vamos lá, vamos tirar a privacidade, seja uma autoridade, né? Eu fiquei muito triste com isso, sabe? Olha a mochila do seu filho, olha o histórico de conversas dele. Não é assim, né? Quer dizer, isso significa que tu não tem uma relação com o teu filho. Exatamente, né? Assim, claro, pode vir a ser assim, pode, mas é triste. Não é algo positivo, porque de fato, quando tu precisa te tornar uma figura de autoridade para o teu filho, é porque não há uma relação de pai e filho, né? Há uma figura de autoridade. E a ultradireita, essa ultradireita, assim, né? Ela surge disso, né? Do isolamento, né? De uma armadilha que foi feita. Então agora as mulheres podem denunciar o machismo na internet. Então aí todo mundo começou, aí começou essa rede. E aí todo mundo começou todos os homens são machistas, né? Isso é verdade, entende? É legal a gente debater com os homens e com as mulheres a questão do machismo, mas não na internet viral. Aí tu cria um movimento do cancelamento. O que o cancelamento faz? Ele gera um gueto. Né? Essas são as teorias que os sociólogos têm. Né? Então aqueles caras que vão ser cancelados nessa cultura e vão ser desprezados, né, de certa forma, eles têm a reação, né? Porque esse cancelamento não vai fazer os caras ficarem melhores, ele é punitivista, né? Tu botar o cara no presídio não vai tornar ele melhor. Sim, né? Então é mesmo que você botar o cara no presídio. O que acontece no mundo digital? O cara reage. Ele reage da pior forma possível, né? Quando ele ganhar a presidência da República, ele vai dar o troco, né? Porque a sociedade se bifurcou, né? Então quer dizer, tu enfrentar um monstro, né? O Gregory Bateson, ele fala uma coisa muito interessante, é o teórico da teoria sistêmica, ele criou a teoria do duplo vínculo. Eu me lembro de um texto dele que ele diz assim: se tu prometer para criança, se tu disser para criança assim, se tu comer espinafre, tu vai ganhar sorvete depois, tu tem 2 caminhos. A criança vai comer o espinafre ou ela vai odiar o sorvete. Fábio, uma pergunta. Qual é o sentido da vida? Tu quer uma resposta sistêmica? É lutar contra a morte. Como é que a gente encontra o sentido da vida, né? O que dá sentido para tua vida? O que te faz o teu já? O meu já. O sentido da minha vida hoje é ser professor. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão fundamental, né? Porque é uma relação humana, né? E eu acho que é nesse sentido. Eu estava lendo outro dia o regimento da minha universidade e eu li uma coisa apavorante, assim, que diz que a função do aluno é receber o conhecimento. Eu nem deveria estar falando isso aqui agora, né? Mas está lá escrito o que eu vou fazer, é um documento público, né? Então, receber o conhecimento, quer dizer, é uma questão assim, e no meu trabalho, olha, a gente estava falando sobre nós dois termos sido professores de uma academia de polícia, assim, quer dizer, tu enxergar as pessoas como seres humanos, né? Como pessoas que estão ali, daqui a pouco elas estão interessadas, e aquilo ali pode ser interessante, esse encontro, né? De tu compartilhar informações, e outra coisa fundamental, né, Mirelle? Isso é dentro da teoria cognitiva, né? A nossa percepção da realidade hoje, quer dizer, quando eu vi o Sanford, né, pela primeira vez, eu não vi uma luz branca tomando forma e virou o Sanford, né? Eu já vi o Sanford, por quê? Porque 80% da imagem de homem e tal, eu sei o que é uma barba, já está formado em mim. O que vem de fora é só 20%. Né? Então eu, professor, só sou 20%, 80% é a pessoa. Então quando eu pego uma sala de aula, né, essas pessoas já têm conhecimento. Elas já sabem. Então elas são uma tábula rasa onde eu vou escrever ali. E isso quem diz é o Paulo Freire. Né? Isso quem diz é o Piaget, é o Vygotsky, é um cara chamado Jacques Rancière, que escreveu um livro chamado O Mestre Ignorante, né? Onde ele diz isso, né? onde ele diz que todo mundo sabe. E aí entra a questão sistêmica, né? Então, quando o cara chega na aula e ele diz assim, olha, os alunos não aprendem aquilo que eu ensino, né? E isso é uma posição anacrônica e que considera realmente as pessoas como máquinas. Né? Não, todo mundo tem um saber. Então,
se tu tentar, né, aquele sistema formado, né, isso tem a ver com o diálogo com o fascista também. Aquele fascista é aquele cara que tem uma realidade formada que é diferente com a tua. Se eu tentar bater com a minha realidade junto com a realidade dele e tentar empurrar o meu conhecimento, vai bater e vai voltar. Né? Agora, se aos poucos eu tentar compor, é como lidar com o computador. Né? O computador ali ele é uma complexidade muito grande. Nós nos relacionamos com uma partezinha do computador, que é a interface que a gente tem acesso, porque a gente aprende a usar uma senha. Então, se relacionar com uma pessoa é aprender uma senha por onde eu posso entrar, né? Porque as pessoas não... A gente imagina que as pessoas são a televisão, né? E as pessoas não são a televisão. O modelo é muito mais próximo do computador, né? Quer dizer, é onde eu tenho que coemergir com aquela pessoa e aprender junto com aquela pessoa. Isso é o ato de ensinar, né? É estar junto, é sentir, né? E é um horror, né, Mirelle? Porque as pessoas não aceitam. Nem meus alunos aceitam isso. É difícil, mas é uma questão cultural. Esse é o meu sentido como professor. Mas é uma questão cultural, é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está tão acostumada àquela posição de subserviência que é muito difícil quando diz, não, senta aqui e vamos conversar. Não, Claro. Eu não estou acostumado com isso. Então tu quer alguma coisa a mais comigo. Então a pessoa não entende sequer que essa pode ser uma relação horizontal, tranquila, né? Que nós somos iguais. Um exemplo disso é a chamada, né? Às vezes eu estou dando uma super aula lá, estou empolgado, dando aula, a pessoa levanta o dedo. Mas não vai fazer a chamada? Ela vai fazer uma pergunta. Ela me pergunta sobre a chamada. Qual é a minha resposta? Eu não sou teu carcereiro. Né? Tu é uma pessoa adulta, tu está aqui no curso superior. Né? Se tu não tem interesse em vir aqui aprender essa experiência, não tem sentido nenhum para ninguém. Né? Eu digo, olha, se tu não quer vir aqui aprender, o problema é teu. Né? Tem professores aí que fazem prova e rodam turmas inteiras, né? E isso que eu digo é considerado uma coisa cruel. Né? Eu dizer para a pessoa assim, olha, se tu não quer aprender, o problema não é meu. Então, mas é muito dessa visão da escola, né? Que assim, que parte desse ego também e dessa questão, dessa posição ultrapassada de não, eu sou uma posição de autoridade, que talvez é o que reforce esse post, né? Voltando para o começo da nossa conversa. Sim. Né? Esse post busca reforçar posições de autoridade que se quebraram. Tá louco. No mundo atual, elas não cabem. Escola é o maior narcisismo que existe, né? Porque o professor ele dá as respostas e faz as perguntas, né? E isso eu falo para meus alunos também, né? Olha, eu estou aqui dando respostas para perguntas que vocês não fizeram. Eu já chego com o meu programa pronto. Uhum. Eu pressuponho que eu sei o que eu devo ensinar para vocês, mas isso é insano. Né? Quer dizer, a gente está aqui dialogando, né, Mirelle? Tu vem aqui, faz uma pergunta, tu coloca uma questão, é assim, né? Não, e o aprendizado, ele vem exatamente do questionamento. Eventualmente alguém vai fazer uma pergunta para ti que não foi feita ainda. E vai fazer com que tu te pergunte coisas novas, claro, né? E eu acho que parte muito disso e a relação dos pais também. Né? Então, acho que é por aí. É isso. Fábio. Muito bem. Já recebemos, né, a mensagem aqui que a gente tinha passado de 1 hora. Quer dizer, não. Faz um tempo já. Mas, assim, bate-papo tá bom demais. Acho que vai render outros podcasts. Já tô pensando aqui. Vários vieram. Já arruma um colchãozinho para mim. Já vieram vários. Quero te agradecer, Fábio, assim, né, pela partilha. Porque a nossa ideia com o podcast foi exatamente essa. A gente não está aqui para reproduzir verdades individuais ou universais ou coletivas, mas assim para compartilhar. Né? Antigamente essa partilha era feita ali na fogueira, conversando, nos encontros do Batista, nas viagens para o Rosa, né? Falou. E agora essa partilha muitas vezes ela é feita pela internet e a gente quer usar um pouquinho disso a nosso favor, né? O podcast é uma maneira de fazer essa partilha usando um pouquinho, né, dessa interface para poder compartilhar. O mais importante, né, Mirelle, é que eu sou um servidor público, né? Então o salário, o imposto que as pessoas pagam é para eu falar essas coisas aqui. Eu estou aqui cumprindo a minha função e tu está ajudando nisso, né? Tá cumprindo uma função social aqui do teu podcast.
né? Porque às vezes eu falo sozinho. e eu sou uma pessoa cara, né? Claro, não. O Estado é uma máquina cara. É uma máquina caríssima. Fábio, muito obrigado. Sem palavras, assim, uma partilha maravilhosa. Maravilhosa e muito importante do ponto de vista pessoal também, né? Esse nosso reencontro. Eu vou deixar aqui o e-mail do Fábio, lexpartilab@gmail.com, o Instagram, @b.dalmolin, e o canal do YouTube, LexPartilab. Mas eu vou deixar todos esses contatos e os links, eles vão estar lá junto do conteúdo do podcast. Para quem quiser ouvir, esse foi o JaCast Podcast.